todos. Bom dia. Povo abençoado de Deus. Eu sou missionário, prego a palavra de Deus pelo Brasil. Meu nome é pastor Donizete Alcântara. Eu gostaria de deixar uma mensagem de Deus aqui para cada um de nós. Amém? Cada um de nós que estamos aqui nessa manhã, precisamos ouvir a palavra de Deus. O mundo ele está preocupado com todas as coisas. Eu digo o mundo, as pessoas estão preocupadas com todas as coisas materiais, né? E nós precisamos nos preocupar com o nosso sustento, da nossa família, buscar uma vida melhor, mas precisamos nos preocupar também com o mundo espiritual. Jesus ele deu uma ordem aos seus discípulos lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, porém, será condenado. E ele disse: os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará coisa alguma. E imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Essa é uma ordem que Jesus deu para os seus discípulos. Pregar o evangelho a toda criatura. Por que pregar o evangelho? Porque esse evangelho precisa ser pregado a todo ser humano. Porque haverá um grande tribunal, um julgamento. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo de 11 a 15. Todo ser humano ele vai passar diante do tribunal de Cristo. E esse evangelho ele é pregado para o ser humano não ter desculpa no dia do julgamento, de que não ouviu falar sobre Deus, não ouviu falar sobre a salvação ou a condenação eterna, porque existem mundos espirituais esperando as almas dos seres humanos, e nós precisamos nos preocupar com isso, porque a qualquer momento nós passaremos desse mundo para o mundo espiritual. Isso é todo ser humano. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A maioria dos seres humanos não estão preocupados com isso. E precisamos nos preocupar porque a Bíblia tem se cumprido, a Bíblia se cumpriu totalmente. Jesus não disse o dia que voltaria, ele veio cumprir o amor do Pai para a salvação das almas dos seres humanos. Livro de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas como o ser humano vai crer naquilo que não ouviu? É por isso que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, para crer, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, e nós precisamos ouvir para ter fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E os mundos espirituais estão nos esperando. Desde que você nasceu, você sabe que pessoas morrem, são preparadas, sepultadas, mas existe um mundo após a morte. Jesus disse que há dois caminhos. Ele disse: porfiai por entrar pelo caminho estreito, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, são muitos os que entram por ele. Estreito e apertado é o caminho que conduz à salvação, e são poucos os que o encontram. Quem é esse caminho estreito e apertado? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Livro de João, capítulo 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que Jesus é o caminho estreito e apertado? Porque para segui-lo é necessário nós ouvir essa palavra e crer. E depois de crer, temos que confessar a Ele diante de testemunha. Ele disse: aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Aquele que me nega aqui diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Ele disse: todo aquele que se envergonhar de mim aqui, eu também me envergonharei dele no dia do juízo. Quer dizer, sempre falando em juízo, julgamento. E o que será que Deus, que Jesus, o Espírito Santo está achando dessa humanidade, dos seres humanos na Terra? Hoje, nós vemos aí um estádio de futebol com 70 mil pessoas pagando ingresso.
E brigando ainda por 22 milionários correndo atrás de uma bola. Artistas que são capazes de parar um estado inteiro, como Madonna outro dia veio, uma senhora veio aí no Rio de Janeiro e parou o Rio de Janeiro. Nada contra, mas olha, Deus criou o ser humano para adorá-lo na beleza da sua santidade. Nós somos criados com o intuito de adorar a Deus. Aí o ser humano virou idólatra, ele deixou de ser adorador de Deus, virou idólatra de pessoas e de objetos. Semana passada eu ouvi umas procissões aí no Belém do Pará, Círio de Nazaré, 2 milhões de pessoas servindo a uma imagem. O que será que Deus está achando de nós lá no céu? Quando ele vê os estádios de futebol lotados e as igrejas vazias. Quando ele vê as pessoas falar de político, de Lula, de Bolsonaro, de Trump, de tantas pessoas, e não se ouve falar o nome de Deus, o nome dele. E quando o nome dele é citado, muitos ficam irritados. Isso é profecia de Jesus. Ele diz que nos últimos tempos o evangelho do reino faria comichão nos ouvidos. Tem seres humanos que gostam de ouvir falar de Deus? Tem. Mas tem seres humanos que odeiam a mensagem do evangelho. Eu não estou agradando aqui a todo mundo. Pode ter certeza que Jesus agradou muito menos. Quando Jesus pregava, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu, muitas pessoas pegavam em pedra para apedrejá-lo. Os discípulos foram decapitados, Paulo foi arrancado a cabeça, João Batista, Pedro crucificado de cabeça para baixo por causa da mensagem do evangelho. Esse evangelho que pode salvar a sua alma do fogo do inferno. É por isso que você precisa ouvir e precisa crer. E precisa confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Para quê? Para Ele perdoar o seu pecado. Porque só Jesus tem o poder de perdoar pecado. A Bíblia diz assim, ó, João Batista dizendo lá no Rio Jordão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o ser humano pode dizer, eu não bebo, não fumo, não roubo, não mato, eu não tenho pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não existe ser humano que não peca. Os únicos que não pecam são essas criancinhas assim, ó, inocentes. Porque elas vivem na dispensação da inocência, crianças. Elas não pecam, porque elas vivem como Adão e Eva viviam lá no paraíso, antes de conhecer o pecado. Mas quando a criança passa, vai crescendo, ela vai entrando no pecado original, pecado hereditário de Adão e Eva, que é do conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado. Por isso que o ser humano é pecador, porque ele conhece tudo. E ele precisa reconhecer que ele é pecador e precisa de Jesus, que é o único que tem o poder de tirar o seu pecado, de criar nele um novo caráter, de criar um novo coração, de arrancar a inveja, a falsidade, a mentira, a fofoca, o orgulho. É só Jesus. Glória a Deus. É só Jesus. Aleluia. É a expressão de Jesus. É tempo de voltar a Deus por meio de Cristo. Porque Jesus está voltando. De Gênesis ao Apocalipse, a palavra se cumpriu. Ele disse, nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, até dos escolhidos. Os animais amam mais do que nós. As hienas andam em bando, uma protege a outra. Os búfalos, os pássaros, andam em bando. Os seres humanos é um matando o outro por nada, por dinheiro, por ganância, por tudo. E nós precisamos voltar a Deus. Jesus é o único que pode libertar o ser humano do vício, do cigarro, da cachaça, da droga, de qualquer coisa. É o único que pode tirar a mentira de dentro do ser humano. Tirar o orgulho, a soberba, porque ninguém é mais do que ninguém. Todo mundo, ó, diante de Deus é igual. Ele não faz acepção, ele quer salvar todo mundo. Nós vemos a trajetória de Jesus na terra. Ele salvou prostituta, ele salvou ladrão, cobradores de impostos, leprosos, endemoniados. Jesus nunca fez acepção de ninguém. É nós que desprezamos a Cristo. Glória a Deus. Ele não despreza ninguém. Ele disse, aquele que meu Pai me deu, vem a mim. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Mas o ser humano, Jesus não lança ninguém fora. Mas nós não queremos chegar até ele. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, está escrito assim. Vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados.
que eu vos aliviarei, Jesus dizendo. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontre descanso para as vossas almas. O descanso de Jesus é para nossas almas. Será que você quer descanso para a sua alma? Porque quando eu citei nos mundos espirituais, existe um subindo e um descendo. Um pertence a Deus, outro é para castigo do diabo e seus anjos. Foi Deus que criou o inferno. Só que ele não criou para nós, não. Ele criou para o diabo e seus anjos. Sabe por que o ser humano vai ser lançado no inferno? Porque não quer nada com o caminho do céu. É Jesus Cristo. O ser humano, ele precisa querer entrar no caminho, Jesus Cristo, para chegar no céu. Porque não existe outro meio de salvação. E nós precisamos nos preocupar. Será que eu vou ser lançado, vou ser levado para o céu ou vou ser lançado no inferno? Você precisa se questionar. Examine-se a si mesmo. Eu não posso julgar você, ninguém veio julgar. Jesus não veio julgar ninguém. Ele disse, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Mas tem quem julgue o mundo no último dia. É a mensagem que eu prego. Sabe o que é essa mensagem aqui? Ela vai servir de julgamento para o ser humano no último dia. Porque quando chegar diante do tribunal, aí o ser humano vai dar desculpa, vai dizer, mas Senhor, eu não vi a tua palavra. Eu não sabia que o Senhor salvava, eu não sabia que eu ia ser lançado no inferno. Aí ele vai dizer, aparta-te de mim, maldito, que eu nem te conheço. Porque nossa vida vai ser passada diante de nós mesmos, porque a alma é a própria consciência. Para finalizar, meu povo de Deus, abençoado, porque vocês são de Deus. Eu senti no coração de deixar essa mensagem aqui, não é minha não, é dele, de papai. É dele, ele mandou pregar aqui hoje. Eu não estou aqui à toa não, eu venho rodando 20 estados brasileiros. 20 estados. Sai lá da Paraíba, vem rodando 6 anos em missão. Está ali o irmão, ali ele sabe. Tem um canal no YouTube lá, Projeto Cristo é Vida, pode colocar. Além do Pará, Macapá, Manaus, Porto Velho, esse meio de mundo aí, São Luís do Maranhão, Piauí, 20 estados. Pregando essa mensagem para despertar a terra, sabe por quê? Porque a terra está dormindo, a cegueira espiritual terrível. Deus está irado com essa terra, irado. Sabe por quê? Porque o povo não quer ouvir a mensagem de um verdadeiro profeta. Aí Deus está usando o vento, a chuva, o fogo, os terremotos, furacões, tsunami para falar com a terra. Para dizer que ele não está feliz com nós. Porque se fosse na época que ele não tinha mandado Jesus na antiga aliança, ele já tinha mandado fogo para queimar os seres humanos. Porque ele fez um pacto com Noé que não destruiria mais com água. Porque aquele mundo antigo, no tempo de Noé, é parte de diversão dos dias de hoje. Sodoma e Gomorra, que ele destruiu com fogo, é um parque para criança comparado com esse mundo de hoje. E o ser humano não está nem aí, ó. É tempo de nós acordar e dizer o que Deus está achando de mim. Será que ele está feliz com minhas atitudes? Ou será que ele já me cortou da videira verdadeira para me ser queimado no fogo? Porque Jesus disse assim, ó, eu sou a videira verdadeira, João 15, meu pai é o agricultor, e todo ramo em mim que não dá fruto, meu pai corta e lança fora. E nós precisamos estar focados na videira verdadeira, que é quem é Jesus. Nem os crentes querem pegar, mas Deus está triste com a igreja hoje. Sabe por quê? Porque a igreja primitiva, a igreja da Bíblia, dava fruto de Jesus Cristo. A de hoje só está em dinheiro. Quando você fala do Evangelho de Cristo, um bocado zomba, outro fica com raiva, outro escarnece. Só que tudo, até nosso pensamento está sendo escrito no céu. O ser humano está brincando aqui na terra, mas até os seus pensamentos estão sendo escritos no livro da vida, no dia do julgamento. Porque Deus conhece até os corações. Jeremias, capítulo 17, versículo 10, ele disse, eu sou o Senhor, que examina o coração e esquadrinha a mente. O ser humano não tem como fugir de Deus. Porque o ser humano ele é nu diante de Deus, por dentro e por fora. Ele conhece o ser humano até o pensamento dele. O ser humano maquina o mal ali, eu vou matar fulano, vou marcar aqui, matar. Ele pode escapar da justiça dos homens, mas de Deus não escapa não, porque está lá escrito. Ele pode zombar de Deus aqui, mas aí daquele que zomba de Deus, sabe por quê? Porque muitos poderosos zombaram de Deus. John Lennon. Hoje em dia morreu aqui um repórter que estava zombando de Deus na televisão. O helicóptero caiu, pegou fogo lá da Band. Eu esqueci o nome dele, um carequinha, zombando de Deus. Tancredo Neves.
Tancredo Neves ganhou a política. Na época, não lembro, ele era presidente, ele foi eleito. E ele disse, nem Deus impacto de eu subir essa rampa do Palácio do Planalto. Morreu e não subiu. Com Deus não se zomba, não se brinca. A Bíblia diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. O ser humano diante de Deus é nada. A Bíblia diz que nós somos uma gota d'água no balde. Olha, e o ser humano orgulhoso ainda está se achando grande coisa. Nós temos um fôlego de vida que é só Deus instalar o dedo. O ser humano sai o fôlego de vida, que é o espírito, que pertence a ele. O ser humano cai duro. Se não enterrar, em 2 dias está podre. E tem muitos orgulhosos ainda, se achando melhor do que os outros. Olha, um dia Deus morreu 17 milhões de pessoas somente porque Deus tirou o fôlego de vida, tirou o oxigênio. O oxigênio de Deus é de graça. Morreu muitos milionários com a pandemia. Milionários, com as contas bancárias estourando e morreu. Eu peguei na pandemia aqui, ó, de norte a sul do Brasil. Nunca peguei essa Covid, é espiritual aquela doença. Não morreu um morador de rua, dormindo em cima de papelão, mas não morreu. Se essa doença não fosse espiritual, tinha morrido os presidiários tudinho, que estão juntos, nas celas. Não, mas aí eles saíram. É missão de Deus, para quem vai acordar o ser humano. Volte para Deus enquanto é tempo. Busca o Senhor enquanto pode achar. Eu vou finalizar. Essa mensagem é para você hoje despertar e dizer, eu preciso de Deus. Eu preciso voltar a me reconciliar com Deus por meio de Cristo. Porque não há outro meio de salvação para a sua alma. Parábola do rico e Lázaro, olha, muitos fazendeiros grandes aí. Ó. Mas a Bíblia diz que havia um homem muito rico, poderoso, que tinha muitos bens e fazia grandes banquetes. E havia também um mendigo chamado Lázaro. E o mendigo almejava comer das migalhas que caíam da mesa daquele senhor. E os cachorros vinham lamber as suas chagas, o cachorro do rico. O rico não tem coragem de dar um prato de comida ao mendigo. É uma parábola, mas representa os dias de hoje. A ganância do ser humano. O desprezo pelos menos favorecidos. A Bíblia diz que morreu, o mendigo morreu, Lázaro. E o anjo levou a sua alma para o seio de Abraão. Não é o céu ainda, é um lugar que antecede o céu. O céu é só depois do julgamento. Aí o que acontece? Morre também, passa os dias, e morre também o rico. A Bíblia, olha o detalhe aqui, ó, da Bíblia, pode ir lá conferir. Parábola do rico e Lázaro. A Bíblia diz que o seu corpo foi sepultado. Olha, o detalhe é esse, o seu corpo foi sepultado do rico. E a sua alma foi levada por demônios, para o Hades, um lugar que antecede o inferno. E a Bíblia diz que quando chegou lá, a alma do rico, ela viu Lázaro e Abraão lá do outro lado. Mas o tormento era tanto que aquele rico virou mendigo aqui na terra, o mendigo era Lázaro, mendigo de pão. Almejava comer as migalhas da mesa do rico. Mas lá em cima, quem virou mendigo foi quem? O rico. Mendigo de quê? De água. Você quer ser mendigo de pão aqui na terra ou mendigo de água lá? No reino mundo espiritual. Porque a Bíblia diz que o rico clamava assim, dizia, Pai Abraão, pede que Lázaro molhe a ponta do dedo e toque na minha língua, que eu não aguento aqui o tormento. E Abraão disse, meu filho, há um abismo entre nós e vós, que nem nós podemos ir aí, nem você vir aqui. E ele continuou clamando e dizendo, Pai Abraão, pede que alguém desça lá na terra e pregue para os meus irmãos, porque lá eu tenho 5 irmãos. E eu não quero que eles venham para esse lugar de tormento. Abraão disse, meu filho, lá eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Porque se eles não crerem no vivo que está pregando lá, tampouco crerão se eu mandar Lázaro descer. Aí Deus manda hoje esse homem vivo aqui, cheio do poder de Deus. Porque Glória a Deus. Eu oração todo dia. Eu entreguei minha vida a Jesus há 22 anos atrás, traficante de droga, presidiário. Cara cheio de maldade. Glória a Deus. E é o seguinte, olha. O cara fizesse raiva, ele podia morrer. Jesus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Sabe por quê? Jesus me escolheu? Porque ele sabia que hoje eu estaria pregando aqui a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por que ele mandou pregar para você? Porque ele tem um propósito na vida de cada um de vocês. E ele não abriu mão ainda da vida de vocês, porque vocês são de Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Glória a Eu Deus. tenho um ímpio para o dia da ira. Eu não prego para todo mundo. Eu só prego quando o Espírito Santo toca no meu coração. Porque quem não é de Deus sai com raiva, vai embora. Vai chateado e quem é de Deus fica ouvindo.
A voz de papai. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Conhece a voz do seu pastor. Aqui Jesus é que está me usando. E um dia Jesus me escolheu lá dentro de uma penitenciária. Ele falou comigo, usou alguém para falar o que eu estou falando aqui para vocês, que essa mensagem é dele. Ela vai ser renovada. E eu criei e aceitei. E ele me limpou da cocaína, da maconha, do cigarro, da cachaça, da violência, das armas. E colocou em mim o Espírito Santo. Mas eu tive que fazer o quê? Abrir o coração para ele. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa, seu coelho, ele comigo. Jesus é educado. Ele só entra se você abrir a porta. E sabe qual é a porta? O coração. Sabe qual é a chave? As suas palavras. Aí ele entra. Aí ele faz mudança na sua vida. Até sua família acha estranho. Ele agora endoideceu. Ele agora está diferente. Ele agora está falando diferente. Ele agora não quer mais fumar, não quer mais jogar baralho, não quer mais mentir. Até a mentira ele está abandonando. É Jesus limpando o ser humano. Porque ele precisa fazer uma faxina dentro dele. Porque o ser humano é tanto pecado. Se você quiser conhecer o pecado do ser humano, vai lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo de 18 em diante. Vai lá e você vê o que tem. E tanto pecado que está aborrecendo a Deus. Porque a Bíblia diz que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas é os nossos pecados que faz divisão entre nós e Deus. Sabe por quê? Porque Deus é santo e Ele não compactua com o pecado. É por isso que Ele mandou Jesus para perdoar os pecados. Porque o pecado do ser humano faz uma divisão. Veja que o mundo espiritual tem uma divisão. Abraão disse: há um abismo entre nós e vós. Nem nós podemos ir aí, nem você vir aqui. Por quê? Porque é um abismo da luz das trevas. Não tem mistura, não tem como você dizer, eu estou com Deus, mas eu estou fazendo as coisas que agradam as trevas. Não. Ou você está com Deus ou com o diabo. Não existe meio termo. Ou está com a verdade ou está com a mentira. Ou está com a luz ou está com as trevas. Não tem esse negócio de estar em cima do muro. Por quê? Porque tem que tomar uma posição com Deus. Deus disse assim, Jesus disse assim: ou sede quentes ou frio, porque o morno eu vomito da minha boca. Jesus não quer o cabo mais ou menos. Não é, meu irmão? Jesus não quer o ser humano mais ou menos. Não, eu estou mais ou menos. Hoje eu estou na igreja, amanhã eu estou no bar. Hoje eu estou na igreja, amanhã eu estou na biqueira. Não, não existe. Em cima do muro não existe. O muro pertence ao diabo. É tempo de você tomar uma posição com a luz. A luz é Jesus Cristo. Ele disse no livro de João, capítulo 1, versículo 1 em diante: no princípio era o verbo. Veja que eu estou pregando Bíblia. Aqui é a Bíblia, pode conferir lá. Deus é tão maravilhoso, quando Ele me escolheu, Ele colocou a Bíblia dentro do meu coração e da minha mente. Eu prego ela sem abrir. Aí disse assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a luz verdadeira que alumia a todo homem. Quer dizer, em quem? Em Jesus. E Ele disse assim, ó: eu sou a luz que vim ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aí você vê o ser humano, quando ele tem Jesus, ele vem para a luz. Ele vem para a presença de Deus. Por quê? Porque aí ele vai fazer boas obras. Porque Jesus está voltando, como eu falei, buscar um povo lavado, remido, zeloso e de boas obras. Qual tem sido nossas obras diante de Deus? Será que ele tem achado boas obras diante de nós? Será que ele tem achado sinceridade diante de nós? Será que ele tem achado amor diante de nós? Amor para com para com os outros, porque os dois mandamentos ele não deixou placas de igreja, tanta placa hoje em dia, mas fruto não tem obra. E nós precisamos voltar às boas obras. Por quê? Ele disse assim, ó: Jesus disse que vem buscar um povo lavado, remido e de boas obras. Quais as boas obras? Quais os dois mandamentos? Amarás ao Senhor de todo o teu coração, o Senhor Deus, de todo o coração, toda a alma, todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Será que nós temos colocado Deus em primeiro lugar na nossa vida, ou nossa rede social, ou nosso WhatsApp, ou nosso Facebook, ou Instagram, ou nosso filho, nossa esposa, é o marido de algumas pessoas, eles colocam as famílias como prioridade. Gente, bom dia. Primeiro, para ter qualquer palavra aqui no barracão, tem que ter autorização da coordenação, seja ele evangélico, qualquer tipo de religião, tá bom?
que a gente está com o encaminhamento hoje aqui? Daqui a pouco as meninas já deixaram a senha do INCRA, eles vão aqui e começar a organizar vocês, tá bom? Já elas se organizando, vem aqui lá para as 7, 7 e poucas, chegando, o INCRA chega em torno das 8 horas e aí vocês começam a fazer o cadastro de vocês, tá bom? Beleza, daqui a pouco eu encaminho elas aqui, tá bom? Obrigado. Então, estou finalizando. Vou só finalizar aqui. Jesus é a luz. Nós temos que buscar a Ele. Deus é o amor. Deus é o amor. Deus veio como amor. Ele diz que Deus é o próprio amor. E Ele ama você. Ele ama você. Glória a Aqui eu não Deus. estou pegando religião. Aqui eu não estou pegando placa de igreja. Aqui eu não estou pegando... Aqui eu estou pegando o caminho do céu, Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo diz, nós pregamos a Cristo e esse crucificado. O Evangelho, graças a Deus, o rapaz foi educado aqui. Mas em 9 estados brasileiros eu fui não pregar a verdade. 9 estados brasileiros, é proibido pregar. Fui colocado para fora lá do Tietê em São Paulo, de Barra Funda, terminais rodoviárias. De Natal, Rio Grande do Norte, de João Pessoa, na Paraíba, de Fortaleza, no Ceará, aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, porque o Evangelho não é mais bem-vindo para muitas pessoas. Tem alguns que escumam, eu prego dentro dos ônibus, tem pessoas que manifestam demônios, só de ouvir a palavra de Deus, dentro dos ônibus. Entendeu? A palavra de Deus ela é luz e incomoda a história, né? Mas fica essa mensagem de alerta, busque ao Senhor enquanto você pode. Corra para a presença de Deus. Eu procuro uma igreja séria, um lugar sério, um templo. A igreja é um ser humano, mas procura um lugar sério que fala do amor e da justiça de Deus. E tem boas obras. E siga Jesus, por amor da sua alma, porque está tudo cumprido. Ele está voltando. Sabe que esse fogo aqui, isso não é à toa, não. Muitos procuram de, rapaz, por que está pegando tão muito braço e tudo? Por que será que os oceanos, né, os rios, a Amazônia estão secos? Procure, analise. Traz o copo, Por que será que as guerras em Israel, aquelas guerras, por que será? Por que será que os furacões, tsunamis, terremotos estão destruindo a terra? É tudo Deus, é tudo cumprimento da Bíblia. Então busque ao Senhor. Corra para a presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. E que Ele continue tendo misericórdia nessa terra. Porque a paciência dele está acabando com o ser humano, viu? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe.